Eu fico muito feliz. Faz tempo que eu não ministro aqui na minha igreja, né? Para a glória do Senhor. Muito grata. O irmão aqui preparou o microfone só para mim. Amém, irmãos. Quem está feliz com Jesus? Amém? Eu ouvi um irmão perguntando aqui, quem é que está feliz com Jesus? Mas será que você está feliz mesmo com Jesus? Será que essa felicidade não é só temporária? Que depois que você sair daqui, os problemas vão voltar de novo, aí você vai se preocupar de novo. E aí a sua felicidade é só atemporal? O nosso Deus, igreja, ele não é assim não. O nosso Deus, ele é constante. Se ele bota a felicidade no seu coração, essa felicidade é constante. A felicidade do crente não pode ser temporária, né? Que você possa receber essa palavra essa noite, porque o Senhor primeiro bradou no meu coração para mim eu passar hoje para a igreja. E o Senhor me confirmou mais ainda no culto de senhora, ou no culto ontem de varões, né, essa palavra. Hoje, quando eu fui abrir a Bíblia, minha Bíblia, você sabe que a minha Bíblia é cheia de marca-página, e eu falando com Deus, Senhor, eis aí a tua serva, né? Sempre quando eu vou trazer uma mensagem para a igreja, eu costumo primeiro botar Deus na frente, porque Deus é quem tem que falar. Ele primeiro fala com a gente, para depois passar para a igreja, não é verdade? E aí eu abri a minha Bíblia justamente no capítulo certo, no versículo certo, que o Senhor mais uma vez me confirmou. Amém, igreja? Você possa abrir a sua Bíblia sem pressa, aí no seu cantinho. Se a sua Bíblia for igual a minha, cheia de marca-página, né? Você abre a sua Bíblia em Marcos. Hoje a mensagem vai ser em Marcos, capítulo 4. Aí quem for achando, vai ficando de pé, para que a gente possa fazer essa leitura juntos. Amém, igreja? Capítulo 4, Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. O título da mensagem é Jesus acalma a tempestade. Olha aí que bênção. Só o capítulo já nos traz calmaria, né, igreja? Jesus acalma a tempestade. Amém. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disseram-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tens fé? E disseram com um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, igreja? A igreja pode se sentar dando glória a Deus e aleluia. Aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém, igreja? Essa história ela é bastante apregoada, é bastante falada. Por quê? Porque é uma mensagem que acalma o nosso coração, né, igreja? Jesus, ele acalma a tempestade. E essa mensagem vai começar dizendo: e naquele dia eu fiquei pensando, meu Deus, que dia é esse? Que dia foi esse, né? Talvez num dia em que os discípulos não estavam esperando. Talvez foi um dia qualquer, um dia como qualquer outro. Um dia simples, um dia talvez de segunda-feira que ninguém gosta, né? Porque é o começo da semana, começar tudo de novo, fazer tudo de novo, não é verdade? Mas Jesus escolheu aquele dia,
aquele dia para marcar uma experiência que ele queria ter com os discípulos, pois foi aquele dia que o Senhor marcou, né, com os discípulos. E aí ele continua dizendo, sendo já tarde. Tarde para quem, igreja? Talvez tarde para os que estavam cansados. Por quê? A Bíblia fala que Jesus ele vinha de uma grande trajetória. Ele já vinha pregando sobre a parábola do semeador, sobre o grão de mostarda. Ele já vinha cansado de tanto falar, de tanto andar. Mas aí, naquele momento, era o dia certo para ele voltar para casa. Todos estavam a voltar para casa, não é verdade? Mas não para Cristo. Por quê? Sendo já tarde, era apenas para os cansados. Mas para Deus, nunca é tarde. Deus, ele sempre chega na hora certa. E aí eu parei um pouco para refletir também sobre a história de Sara. Sara queria tanto ter um filho, mas Jesus, Cristo, né? Deus, ele parecia que não estava querendo dar importância para aquela causa. Parecia não ter importância. Eu acredito que quando a gente pede muito a Deus uma coisa e Ele não responde, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus não está me ouvindo. Deus se calou para mim, eu estou clamando, eu estou pedindo e Deus não está fazendo nada. Mas Sara recebeu o seu milagre. Por quê? Porque foi no tempo certo, na hora certa, num dia como qualquer outro, num dia como ela não estava nem esperando pelaquela bênção. E Sara recebeu. E aí Jesus vai e diz, Marcos, Evangelho de Marcos vai dizer, e eles, no versículo 36, versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Quando o Senhor lhe diz assim, passemos para outra margem, Ele está dizendo, Ele não está dizendo para o discípulo, passam para o outro lado, vão na frente, depois eu vou, depois dá certo, podem ir. Não, ele diz, passemos para o outro lado. Quer dizer que ele ia junto dentro do barco. Jesus, ele estava passando a segurança e a confiança que a gente precisava, porque os discípulos precisavam saber que Jesus, eles iam com eles. E iam estar todos em segurança, porque Jesus estaria no barco. Não é verdade, igreja? E deixando a multidão. E eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. O texto afirma dizendo, deixaram a multidão. E esses deixaram a multidão, irmãos, às vezes, é que eu estava pensando, às vezes Deus quer nos levar a níveis tão profundos que a gente nem conhece. Às vezes Deus quer nos mergulhar mais com a intimidade com Deus. Às vezes Deus quer criar uma intimidade com o ser humano e o ser humano não quer. O ser humano às vezes quer distanciar Deus. Às vezes o ser humano quer colocar primeiro a multidão. E Deus, ele nos põe duas condições através dessa questão de multidão. Ou é Jesus ou é a multidão que vai entrar dentro daquele barco. Qual você prefere? Você prefere que Jesus entre no seu barco? Ou você prefere que a multidão? E a multidão, igreja, para mim, eu pensei, meu Deus, talvez seja as pessoas, né? Pessoas que não nos levam para perto de Deus, pessoas que não estão no mesmo propósito, pessoas que não estão firmadas na mesma aliança, pessoas que estão erradas, amizades erradas, pessoas erradas, lugares errados. E às vezes, irmãos, a gente insiste tanto, depois que a gente alcança a virtude de chegar até o Evangelho, a gente insiste de estar no lugar errado, a gente insiste de estar com aquela velha amizade, com aquelas pessoas erradas, não é verdade? E Deus, ele sempre vem falando aos nossos corações. Por quê? Porque quando você chega naquele lugar, você já não se sente bem. Quando você tem aquela conversa que não é mais saudável, você já não se sente bem. Não é verdade? E Deus, ele já vem tocando no nosso coração, falando, filho, sai daí. Filho, não dá para você mais. Eu quero ter uma intimidade, eu quero conversar, eu quero ser mais íntimo de ti. Mas tu tem que se afastar disso. Eu não posso permitir entrar no teu barco se você ainda continuar colocando a multidão dentro dele.
E o Senhor, Ele fala aos nossos corações, através dessa mensagem, dessa forma. É necessário que venhamos deixar o passado. É necessário que venhamos viver o novo de Deus. Deus quer ter uma experiência profunda conosco. Deus quer que a gente elevar os nossos níveis mais profundos com Deus, na nossa adoração, na nossa exaltação. Mas é preciso a gente deixar para que o Espírito Santo venha trabalhar no vaso, como a irmã Lucilene falou nesse instante. Não é verdade? E nesse mesmo texto o Senhor fala: assim como estavam num barco, e havia também outros barquinhos. Talvez você questione nessa mensagem e talvez você não entenda nesse versículo, quando ele diz assim: mas tinha outros barcos. E a tempestade batia em que barco? Justamente no barco em que Jesus estava, não é verdade, igreja? Tanto barco para vir aquela tempestade, tanto lugar, tantas pessoas. Por que sobreveio a tempestade logo aonde Jesus estava? Por que veio a tempestade logo no meu dia mais bom que eu tive? Às vezes você deve se perguntar: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tem tanto ímpio para acontecer, por que tem que acontecer justamente com o justo, com o servo do Senhor? Por que tem que acontecer logo com o crente? Irmãos, eu já ouvi tanta gente já falando assim. Pessoas que por causa de palavras como essa, de pensamentos na verdade, porque primeiro vem aqui para descer aqui, né, por coração, que se afastaram da aliança com Deus, se afastaram da presença do Senhor, porque não entendem por que Deus, Ele permite certas provações, por que Deus permite tanta provação, por que Deus permite tantos vendavais, tanto vento traiçoeiro, né? Mas o que Deus quer fazer é algo tremendo nas nossas vidas. Coisas que ninguém nem imaginou, nem a tua parentela quer fazer. Tua parentela imaginou. Ele quer fazer com você. Ele quer trazer você numa experiência que os outros não vão ter. Porque vai edificar outras vidas. Porque o teu testemunho vai ser bênção na vida de outra pessoa. Porque você tem Jesus. Quem não tem, não sabe e não vai entender, porque é loucura para os ímpios, não é verdade? Paulo já vai dizer em uma de suas cartas, que o que para Deus é loucura. Tudo que a gente faz parece loucura para o ímpio, quer dizer, mas para Deus não. Para Deus é maravilhoso tudo que a gente faz, né, igreja? E o barco... Aqui está dizendo isso, versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. Quando ele diz assim, se enchia de água, não quer dizer que o barco estava cheio. O barco só estava se enchendo, né? O barco só estava se enchendo, mas não estava cheio. Quer dizer que o Senhor... Ele não vai te dar provações maiores do que você pode suportar. Ele sabe o limite, a profundidade que o barco pode aguentar. Eu sei que a sua estrutura talvez esteja fragilizada, mas é só uma questão de tempo. Por quê? Porque Deus, Ele não vai deixar você morrer naquele barco. Deus, Ele não vai deixar você morrer passando por aquele problema. Deus, Ele vai apaziguar a tempestade na hora que Ele quiser, no tempo dEle, na hora dEle. Mas o barco, ele não vai afundar, né, igreja? Deus, Ele sabe até onde você suporta. Não importa como seja o tamanho da sua luta, você nunca vai perecer. E Ele continua dizendo no versículo 38... E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que perecemos? Jesus, ele estava na polpa do barco. Aí, meu Deus, que polpa é essa, né? A polpa, igreja, fica na frente ou fica atrás? A polpa fica atrás do barco. Olha, tanto canto para Jesus estar. Jesus estava atrás, dormindo. Logo na polpa do barco, ali atrás. Jesus não era para estar no comando daquela embarcação. Jesus não era para estar na frente. Era para estar na frente.
Mas os discípulos, eles decidiram ir na frente. E os discípulos decidiram conduzir aquela embarcação. Aí é que vem o desespero. A maior tempestade que nós enfrentamos não é aquela tempestade que a gente vê de um lado e do outro. Meu Deus, o problema do lado e do outro. A tempestade que a gente enfrenta, irmãos, é no nosso interior. É aqui dentro que começa. As coisas de fora só vão te ameaçar quando você permite entrar dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz que o que desce o coração inflama, magoa. Mas é só se você permitir. Porque primeiro tem que descer o coração. Se não desce o coração, está tudo bem. Né? Vai tudo bem. O medo, a insegurança, a incerteza, o desespero que aqueles discípulos tiveram naquele lugar. Eu imagino que não quiseram incomodar Jesus. Não, ele está cansado, vamos deixar ele dormir um pouquinho, vamos tentar resolver o problema. E não é assim muitas vezes com a gente? A gente não tenta resolver por nossa conta própria. Não, deixa que eu resolvo. Não, peraí, e tal. O mês está acabando, não fiz nada. Está tudo dando errado, mas vou continuar. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. Se a gente não coloca Jesus na frente, irmão, não vai dar certo. Pode tentar do jeito que for, mas não vai dar certo. Por quê? Porque Jesus, ele tem que estar na frente. Independente da situação, você tem que dizer: Senhor, eu preciso que você vá na frente. Porque se o Senhor for na frente, eu sei que vai dar tudo certo. Não é a nossa experiência, não é porque nós sabemos mais que vai trazer Jesus para perto. Nós devemos, todas as vezes que pensamos: Senhor, eu vou fazer do meu jeito, vai dar certo do meu jeito. Não vai dar certo, igreja. Você tem que ter a convicção que só o Senhor pode fazer com que dê certo. Mas o interessante é que enquanto os discípulos eles ainda estavam desesperados, né, para tentar resolver aquele problema sem acordar Jesus, Jesus ainda estava dormindo. O vento vinha, Jesus dormia. As águas batiam forte, o barco balançava, né? O barco balançava e Jesus ainda estava dormindo. Todo aquele alvoroço, aqueles gritos que eu imagino que todo mundo estava lá gritando, estava falando alto. Mas Jesus estava ainda dormindo. Nada acordava Jesus. Parecia que tudo estava num silêncio absoluto para Jesus. Mas aí vem um servo que diz assim: um discípulo chegaram e falaram: Mestre, não te importa que perecemos? E só assim para Jesus se acordar, e só assim para Jesus ele dizer: acalma-te tempestade, acalma-te vento. Não é verdade? Sabe o que eu entendo com isso? Que somente o teu clamor, a tua autoridade cristã tem o poder de chamar a atenção de Jesus. Eu ainda vejo igrejas que não glorificam a Deus. Ainda tem igrejas que não tem mais intimidade com Deus. Esquece como é a adoração a Deus. Esquece como é adorar a Deus. E o Senhor, Ele quer nos levar a um nível mais profundo de adoração. Mas você tem que chamar a atenção de Deus. Você tem que dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, acalma essa tempestade. Senhor, acalma esse vento. Deus, eu estou numa situação que não estou mais aguentando. Eu preciso de Ti. Mas para você deixar Jesus entrar, você tem que clamar o nome dEle. Para Jesus agir de uma forma tremenda na sua vida, você tem que deixar Jesus trabalhar. Você tem que permitir que a multidão fique para que você possa seguir em frente. Você tem que permitir que as coisas, os problemas passageiros possam ficar para trás, para que você possa dar lugar à presença do Senhor. Às vezes a igreja vem, né? Pessoas vêm para a igreja, mas já vêm carregadas de problema. Eu não vejo a hora de terminar o culto, porque é para mim ir para casa. Eu não tenho janta feita, eu tenho que fazer as coisas, tem isso, tem aquilo. Aonde está o teu pensamento? O teu pensamento está em Cristo ou está nas coisas seculares? É isso que a gente tem que pensar. Deus, Ele quer agir ao nosso favor, mas a gente tem que permitir que Deus, Ele haja ao nosso favor. Eu sempre costumo dizer que o Senhor é educado, apesar de a gente não ser, né? Porque quando a gente quer as coisas, a gente diz logo assim para Deus: Deus, eu quero.
Como o Senhor vai fazer, eu não sei. Eu quero que o Senhor faça desse jeito. Ou Deus faz ou Deus não faz. Ou Deus faz ou Deus faz. Não tem Deus não faz, né? Ou Deus faz ou Deus faz. A gente acredita em tanta coisa. Acredita em copo d'água. Acredita na vassoura. Acredita nisso, acredita naquilo. Mas não acredita no Senhor. Não sabe esperar mais o tempo do Senhor. Às vezes a fé, como a palavra do Senhor diz, que nos fins dos tempos, a fé de muitos vão esfriar. Mas menos a minha e menos a sua. Não é verdade, igreja? As pessoas não estão mais tendo fé em Cristo. E a princípio, eu até falei um tempo desse isso para a igreja, que quando nós aceitamos a Jesus, nós só temos uma coisa, a fé. Para onde você vai, você tem a fé. Não sei se eu vou, não sei se vai dar certo, não sei. É Jesus. Eu tenho fé que Ele vai resolver, eu tenho fé que é Ele. É Ele que está na frente desse negócio. E a fé, infelizmente, está se esvaindo. As pessoas estão recorrendo a quem? A pessoas. Me diga aí, me ajude aí, me dê uma ideia. O que eu faço? Já vai contar os seus problemas até com quem não pode resolver. Eu não estou dizendo que você não deva contar para um servo do Senhor um problema que você está passando. Porque juntos em oração somos mais fortes, não é verdade, igreja? Mas você tem que ter cuidado com quem você anda falando, com quem você anda abrindo a sua vida. Porque uma coisa leva a outra. Quando vê que não, você já está falando de tudo sobre você. E aquela pessoa vai e passa para outras pessoas e vai passando adiante. Até infelizmente você perder a sua identidade cristã. Porque quem faz isso não é o crente. Quem faz isso são os ímpios. Pessoas que não conhecem o evangelho verdadeiramente. E o Senhor, Ele quer fazer com que você conheça a verdade. Não adianta você ter aceitado a Jesus se você não deixar a verdade lhe libertar. Amém, igreja? Salve da igreja com a paz do Senhor. Uma salva de palma bem alegre para Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor, Ele toca nos nossos corações. Por menor ou maior que seja a palavra, através até mesmo do louvor. O Senhor, Ele fala aos nossos corações de uma forma tremenda. O Senhor não deixa a palavra dEle sair em vão ou vazia. O Senhor nos enche cada dia mais com a verdade, com a palavra que bate no nosso coração. Não é verdade, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Deus soberano, Deus fiel. Eu sei, Senhor Jesus, que a Tua presença, Senhor Jesus, já se faz nesse lugar. Pai, renova, Senhor Jesus, a aliança que nós temos contigo. Renova, Senhor Jesus, o interesse de te conhecer mais de perto. Renova, Senhor Jesus, a nossa esperança em Ti, Pai. Nos traz a memória, Pai, que necessitamos de Ti dia após dia, Pai. Pai querido, ó Pai amado, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, a necessidade do Teu povo. Eu não sei o que a Tua igreja tem clamado. Eu não sei o que a Tua igreja tem pedido tanto, Senhor Deus, por uma resposta, Pai. Pai querido, ó Pai amado, fala, Senhor Jesus, vai tocando, ó Pai, meu Senhor da glória. Usa, Senhor Jesus, o Teu servo. Usa, Pai, alguém, meu Deus, para ministrar sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, envia resposta, Pai. Envia consolo, Pai. Envia, Senhor Deus, a Tua providência do alto, Pai. Pai querido, ó Pai amado, acalma a tempestade, Senhor Jesus. Eu não sei qual é a tempestade que os Teus servos têm enfrentado, ó Pai. Eu não sei se é o desânimo, Pai. Eu não sei, ó Pai, se é a negligência. Mas desperta, Pai, para a Tua obra, para viver o Teu evangelho verdadeiramente, Senhor. Deus, nós te pedimos, ó Pai, de coração aberto, ó Pai. Limpa, Senhor Jesus, toda a amargura, Pai, da alma, Pai. Todo espírito, Senhor Deus. Pai querido, ó Pai amado, de revolta, Pai. Tudo aquilo, Senhor Deus, que atrapalha no ministério, ó Pai, dos Teus servos, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, eu sei que o Senhor é capaz de fazer, ó Pai, aquilo que nós não podemos fazer, Senhor Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós decidimos, Senhor Deus, essa noite, ó Pai,
a viver contigo, verdadeiramente contigo, Senhor. Deus, não permita, Senhor Jesus, que venhamos sair daqui, Senhor Jesus, sem ouvir a tua voz, sem sentir o renovo do teu Espírito Santo. Pai, queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós queremos mais de ti, Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, cada família, cada parentela, Senhor Deus, cada criança, cada jovem deste lugar, Senhor Jesus. Assim, Senhor Jesus, faz conforme a tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Passo-me, pastor, para fazer o encerramento. No nome de Jesus, toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos, leva-nos em paz para os nossos lares, livra e nos guarda de todo e qualquer mal, Senhor. Protege a nossa casa, protege o nosso lar, protege a nossa família de todo e qualquer mal, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, abençoa, meu Pai, os nossos parentes, toma nas tuas mãos aqueles a qual ainda não te conhecem, aqueles a qual ainda não te conheceram em espírito e em verdade. Envia pessoas capacitadas para pregar, para falar acerca do teu evangelho, Senhor, que eles possam se converter, que eles possam te conhecer, Senhor. Pai amado, está na esperança de um novo céu, de uma nova terra, Pai. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, toma cada um do teu povo que chegou até aqui essa noite para te cultuar, para louvar, para apresentar a família, para apresentar a esposa, para apresentar os filhos, para apresentar o marido. Pai, em nome de Jesus, abençoa o lar. Pai, a união de cada um, Senhor Deus, vai fortalecendo em nome de Jesus, meu Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, livrando e nos guardando em nome de Jesus de todo e qualquer mal. É assim que nós choramos, Jesus, e assim que nós te agradecemos. Levante suas mãos para cima. Que a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, livrando, guardando, protegendo em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Toda a igreja que crê diz amém. Não saia sem cumprimentar e falar com seu irmão.